combustível do conhecimento, o melhor combustível do conhecimento verdadeiro é a curiosidade. Eu acho que sou artista desde que eu entendo por gente, na verdade. Eu comecei o encontro com a arte desde a infância, com o desenho e a pintura. Já fui me apaixonando pela dança também na infância, vendo os musicais da Metro-Goldwyn-Mayer que passavam na televisão e tal, aquele tap dance do Fred Astaire, Jenny Kelly, Ginger Rogers, Ginger Rogers, acho que esse é o nome dela, dos irmãos Nicholas Brothers e tal. E na escola, a questão quando eu comecei a ver e conhecer a cultura popular, quer dizer, a dança popular, né? A quadrilha, a ciranda, o coco. Então, apesar de eu ter uma paixão por uma área da ciência, né, da biologia, principalmente na parte da zoologia, eu até fiz o curso de biologia, mas a arte ela sempre me chamou. Começando com o desenho, eu fui para a dança, depois para a dança eu enveredei pela música. E aí com o tempo eu fui me aproximando de outras linguagens, né? Fui me aproximando da literatura, né? Aliás, eu sempre gostei de escrever, mas assim, até porque eu sempre fazia esse link. Quando eu fazia uma exposição, a primeira exposição que eu fiz em 89, lá na Biblioteca Central da UFPB, eu usei meus trabalhos de pintura e desenhos e também essa minha verve com as palavras. Então tinha versos, tinha alguns textos pequenos, né, da forma como eu vi o mundo. Então aí depois, mais tardiamente, eu comecei a querer fazer fotografia, e vídeo e assim vai. Então a minha paixão mesmo é estar ligado no universo das artes. Então através disso, né, eu comecei a dançar mesmo no final dos anos 70, eu descobri o movimento black, um movimento que é aqueles passinhos marcados, né, do soul e o black. E aí foi depois até chegar nos anos 80 com a questão do break dance. E aí foi quando eu me apaixonei por essa linguagem. E aí fui com o tempo, né, até que acabou a moda, mais ou menos, eu acho que durou até 1985, aí caiu no esquecimento. Mas eu, junto com alguns colegas, mas eu principalmente, porque eu fui o catalisador desse convite, convidei alguns amigos, convidei o Fábio Palmeira, convidei o Dinarte e o Paulinho para a gente formar um grupo que a gente chamou de Elétrico, que era um pouco inspirado num grupo de um filme chamado Break Dance, ou Breaking, que passou em 84, e aí tem um grupo lá chamado Electro Rock. E a gente era apaixonado pela dança desses caras, e a gente começando a copiar mesmo, né? A gente copiava e tal, porque era muito fã. Até que veio o advento do videocassete. Quando veio o advento do videocassete, a gente começou a reunir vários filmes que tinham a dança como foco, e aí começamos a desenvolver uma técnica própria para aprimorar esses movimentos que a gente já fazia antes. Até então, a dança que se via na televisão era uma dança ela não era muito aprimorada, então a gente já sabia fazer acrobacias, a gente fazia giros, já fazia os saltos. Em 6 de março de 90, a gente meio que fundou, escreveu lá esse projeto, né? Antes era só Etnos, com essa ideia de integrar as linguagens que a gente tinha domínio, seria usar a dança que a gente tinha, junto com os desenhos, com a técnica da pintura do desenho. O Alex, que a gente convidou, que era um roqueiro e um filósofo, ele também tinha conhecimento de cabala, de filosofia oriental, e a gente queria colocar tudo isso no mesmo lugar, né? A gente fez o primeiro manifesto, escolheu a palavra etnos, que vem do substantivo grego, que significa nação, aldeia, povo. Pela primeira vez a gente colocou atabaques, né, berimbau, com batida de hip hop, com música de rock and roll, no mesmo espaço, isso em 90, na casa do Fábio. E isso ninguém fazia, né? Por exemplo, o movimento Mangue foi em 94 que foi fazer isso. A gente já tinha feito aqui em 90, então. Mas mesmo assim, essa não ter aceito o nosso trabalho, eu achava que isso era era um sintoma de que a gente estava meio que no caminho certo.
Alguns achavam que não, mas as pessoas não gostam, vamos fazer uma coisa mais aceitável. Eu digo, olha, o fato de não gostar pode ser duas razões, ou a gente é uma porcaria, ou a gente está dizendo algo que as pessoas não estão entendendo. Pronto, para resumir, porque seria coisas demais para falar, eu sou tudo isso aí, eu sou resultado de encontro de pessoas, eu passei uma vida de inquietude, de muitas leituras, eu sou fascinado pela filosofia, pelas artes, pelas ciências, e aí a tribo seria mais ou menos um lugar onde eu poderia escoar essas inquietações todas da gente. Eu não queria ser especialista, eu não queria ser expert numa linguagem, não é? Por exemplo, se eu for um dançarino e se eu tiver um contato com as artes visuais, provavelmente eu vou ter uma visão diferente sobre a dança, assim como eu terei uma visão diferente das artes visuais. Quando a gente aproxima as linguagens, a gente clareia mais os objetivos dos caminhos e dos objetivos da gente para o futuro, entendeu? Então foi um caminho acertado. E essa inquietação também da pluralidade, acho eu, que garantiu a longevidade desse tempo todo e até hoje a gente está aqui. Eu não vou fazer cover. Mas vamos fazer. Não, por quê? Assim, não que eu não acho legal, mas assim, todo mundo faz isso. A música não é nossa. Eu vou divulgar o trabalho de uma pessoa que já está consolidada, então eu tenho que tocar a minha música. Se é para tocar alguma música, eu vou tocar com meus amigos. Das pessoas que estão aqui na Paraíba, aí beleza, mas tocar música de rock, banda internacional, de banda de rock brasileira conhecida, não. Eu fui um defensor, assim, sabe? Eu não arredava dessa filosofia, não é para tocar, se fosse vocês, todos vocês, eu dizia para o pessoal de outros grupos também, por que vocês não tocam a música de vocês, cara? Porque vocês, não, mas aí ninguém vai querer ouvir, aí que tá. Se você continuar pensando assim, aí nunca ninguém vai querer ouvir. Pessoas de vários lugares, de vários países, de várias culturas, e aí pintaria essas pessoas como se fosse uma cultura só, né? Quer dizer, muitas cores, eu criava o cenário, maquiava as pessoas, pegava as roupas exóticas, fazia as combinações exóticas com as roupas, e aí criava essas fotos. Aí foi que surgiu as tribalizações, que foi o projeto que eu pensei para o projeto que era de multimídia da gente, que chama-se Tribalo, o Conselho das Tribos dos Clãs. A gente começou esse projeto gravando música em 2000, né? E até hoje a gente não terminou ainda, a gente deu uma parada, mas assim, tem coisas gravadas, teve a participação de músicos de alguns lugares, de Moçambique, da Holanda, né, de Guiné-Bissau, vários lugares. E a ideia é trazendo essa filosofia da Tribo S também. Eu esqueci até de falar que já no começo da tribo a gente já tinha um sloganzinho da gente. Era chamado assim, um ideal de humanidade panracial. Seria mais ou menos a formação da identidade brasileira. A imagem do índio, do europeu e do negro, né? Aí tem um mundinho abaixo. Então, era mais ou menos por aí que a gente pensava mesmo. Então, trazer essas influências todas no mesmo lugar, sem hierarquizar. Por exemplo, a gente usa quadrinhos, que é da cultura pop, né? A gente usa elementos da cultura pop, por exemplo, usa New Wave, música New Age, elementos eletrônicos, mas também usa elementos orgânicos, usa técnicas de canto gutural dos indígenas, dos povos africanos. Aí vai para o caminho da música erudita, a gente faz polifonia vocal. Você colocar atabaque, por exemplo, para tocar, para fazer ritmo de terreiro. Isso chocava as pessoas. Tanto é que algumas pessoas, vocês estão fazendo macumba, velho, que coisa... A ignorância era tão grande, e ainda é, mas assim, naquela época era muito grave, que eles não conseguiam entender que não era por aí, a gente estava aproximando as coisas.
A gente tinha umas letras, e quando eu estou lendo hoje, eu fico, caramba, velho, como as letras da tribo são super universais e atemporais, tá? Por exemplo, um trecho de Discurso da Estação da Zero Hora. Apocalipse, Armagedon, Ragnarok. Nada impede que o vazio não nos toque. A arte se mata na realidade urbana. Homens impuros que buscam nirvana. Preconceitos impedem o alelo das raças. Os apelos se perdem no vácuo das massas. Fome nos prados, nas terras áridas e nos desertos, mas preferem fomentar guerras de destinos incertos. João Pessoa nunca teve uma autoestima muito grande. Ela nunca, isso em todas as áreas, seja para cinema, seja para música, para artes visuais. Então, nós somos um povo que não quer se reconhecer. Então, você perguntar para as pessoas quem é Cátia de França, é de entristecer, mas as pessoas não sabem quem é Cátia de França, sabe? Não sabe que é um Jacques do Pandeiro. Você perguntar para a garotada da escola, não sabe, meu amigo. Então, não tem, um visão, eu geralmente, como professor, problematizo isso. Eu coloco para eles, por que você acha que Beyoncé é melhor do que Elba Ramalho? Me explique. Aí eles começam a parar para pensar, aí, não, mas por que a Beyoncé tem uma música assim? Não, eu quero que vocês me expliquem por que vocês gostam mais de Beyoncé do que de Elba Ramalho. Porque Elba Ramalho é incrível, o trabalho dela, assim como muitos cantores e cantoras brasileiros. Não estou invalidando a Beyoncé, mas eu digo, mas tem que ter um motivo plausível. Por que vocês não amam música brasileira? Porque vocês não conhecem música brasileira. Ela não pode ser Pernambuco, ela não pode ser Salvador, a gente não pode ser, quer dizer, a gente não pode copiar, a gente não pode ser um Machete, não pode ser o Mangue, a gente tem que ser João Pessoa, que seja João Pessoa, uma coisa mais plural. Então vamos assumir a pluralidade da nossa identidade, vamos vender isso como parte da nossa identidade, tá? Porque aí a gente encontraria um escoamento de uma produção que vai da música pop, da música rock and roll pesado, a música erudita, a música... Porra, tem produção de tudo aqui, cara, pelo amor de Deus, então só falta esse olhar. O artista, ele sofre um pouco mais, gente. O artista, ele tem um compromisso com a obra dele, ele sofre muito, porque ele quer qualificar, ele quer dizer algo melhor, ele quer mostrar um arranjo melhor para as pessoas, ele não quer só vender, ele não quer fazer milhões de cópias, ele quer sensibilizar as pessoas para nuances, para texturas, né? No caso da visualidade, no caso do cinema, no caso da... Então, essa é a diferença. Eu acho o seguinte, João Pessoa tem uma pluralidade que não existe em outro lugar. Em nenhum lugar tem uma tribo etnos, em nenhum lugar tem um Didier Gig. Eu escuto música sempre, estudo por profissão, mas se não fosse por profissão seria por prazer e pratico. Eu sou musicólogo, pesquisador em música, compositor e performer. Minha mãe me botou no piano aos 5 anos de idade e desde então não larguei praticamente. Aí passei essencialmente pela música clássica, estudei em conservatório, estudei o fagote e o piano, e depois passei pelo rock na adolescência para finalmente me dirigir, na época de estudante em Paris, para os aspectos mais experimentais, contemporâneos, uso da tecnologia em música. Foi aí que se deslanchou meu caminho. Houve esse convite da universidade, conjuntamente com a Orquestra Sinfônica da Paraíba, para preencher uma missão por tempo determinado de formação de recursos humanos, era 2 anos, e daí renovei e depois fiz o concurso para me titularizar na própria UFPB. Daí fiquei. Começou como fagotista e foi nessa qualidade que eu vim aqui na Paraíba, na época, para ajudar na formação de recursos humanos para a Orquestra Sinfônica da Paraíba.
e ao mesmo tempo enveredei pelo lado da pesquisa e dos estudos teóricos, históricos sobre a música em geral. Ele não é linear, ele é extremamente variável, ele pode surgir do interesse em explorar determinadas sonoridades ou formas, ou enfim, alguma coisa muito abstrata. Ele tem nascido frequentemente ultimamente das minhas próprias pesquisas sobre música. Dessas pesquisas surgem materiais que me estimulam a recriar ou a criar minhas próprias peças. Ou então a partir de impulsos externos, imagens, textos, poemas, visões, experiências de vida, literatura, enfim. Como se deu a emergência progressiva do som como material bruto de se compor música. Durante os séculos, no Ocidente, foi a nota o elemento fundamental da composição musical e, aos poucos, um resgate do que a música é originalmente, que é som. Então, o foco das minhas pesquisas vai debruça-se esses 1000 caminhos que visam elucidar de como se dá essa relação entre o som, música, ruído, etc. Daí que entra, entre outros, as práticas experimentais, e as músicas eletroacústicas, e etc. Material de pesquisa sobre compositores do passado me proporciona elementos que, de repente, me fornecem subsídios para composições. Elementos formais, estruturas abstratas, material avulso, que eu, de repente, resolvo retrabalhar para um projeto poético pessoal. Óbvio que o que influenciou foi o fato de encontrar na universidade um campo para expandir, uma carta branca, vamos dizer, para expandir meus interesses e minhas inquietações no campo da música, principalmente do século XX e XXI. Então, minha relação, por um lado, é isso, mas é mais com o aspecto, com a academia, com a Universidade Federal da Paraíba. Há o contato pessoal com os paraibanos em geral e os artistas paraibanos em particular. Como isso influencia essencialmente pelo lado humano. É óbvio que desde que eu estou aqui, cheguei em 82, eu estou sendo exposto diariamente às práticas musicais locais, que eu acompanho, eventualmente participo e interajo. Não sei se isso tem uma ressonância imediata nas minhas próprias produções, mas alguma coisa tem, com certeza. Sem falar de contribuições que eu faço aqui e acolá com artistas locais de música popular. Sim. CDs meus autorais só tem 2, né? O Vox Victima é de 1999 e A Eternidade, segundo Jeremias Brodowski, de 2011. Ambos autoproduzidos. Nunca teve muito sucesso nos editais que tem por aí. Na verdade, são mais registros do estado da arte atual onde eu me encontro naquele momento, né? Principalmente o segundo, A Eternidade, que resgata inclusive projetos mais antigos, mais pop, enfim, mais eletropop, lounge, enfim, circula um pouco nesses caminhos aí. E se não, tenho contribuições isoladas em CD de compilações de música eletroacústica, de música experimental, projetos do Music from Paraíba, atualmente projeto do Compomos, por aí. Para compor, mesmo que seja uma música besta de 2 minutos, eu levo muito tempo. Pode levar semanas, meses, anos, porque eu não tenho método. Eu sofro muita influência do meio externo, que pode estimular, ou pode atrapalhar, interromper, vou para outra coisa, abro outra pasta, outra música.
enfim, vai depender muito. Mas eu tenho um pouco de dificuldade em dizer, vou começar hoje essa música e só saio daqui quando terminar. Eu tenho participado de vários projetos locais, o contribuir com vários artistas locais. O Tribo Etnos é talvez um dos mais importantes, que é um projeto que eu considero bastante importante na história das práticas na Paraíba, mas tem outros também. Pedro Osmar tem contribuições casuais com sei lá, escurinhos, pessoas assim, mas é bem espontâneo assim. Mas o projeto atual mais importante de colaboração é o projeto de Artesanato Furioso, que está encampado na universidade, que reúne artistas, pesquisadores e artistas, e jovens e estudantes das áreas de música, de teatro, de dança, de vídeo, de teatro, de literatura, enfim, em torno das problemáticas ligadas à performance e o que seria a natureza da obra musical, a que momento ela se concretiza. Então, esse projeto, que tem uns 4 anos, junto com o meu colega Valério Fiel, tem tido um impacto muito interessante, essencialmente dentro da comunidade acadêmica. Mesmo assim, tivemos saídas, né, por fora, né, projetos externos. E ele é um projeto muito frutífero nesse sentido de inserção e de interação com outras práticas. Um pouco no mesmo contexto, eu tenho tido um trabalho bastante regular com a Companhia Paralela de Dança, que é uma companhia daqui, né, onde trabalharam nas questões da improvisação e das intervenções em meios urbanos não preparados. Praças públicas, no Ponto Sem Reis, lá na Praça Mangabeira, enfim. E onde interagimos com o que acontece, né, com as pessoas, ou com num lugar público. Quando eu li Darcy Ribeiro, enfim, Levi Strauss, gerou as questões da história, né, da formação do Brasil, dos povos brasileiros, originais, etc., da própria diáspora africana, etc. Essas questões que me interessam muito e sobre as quais eu procuro sempre ler, sobretudo a história daqui, da Paraíba e do Brasil, essas questões, né, enfim, da colonização e tal, tudo isso me interessa muito e, obviamente, aqui acolá, alguma coisa vai me estimular com algumas obras realmente, me inspirem em músicas indígenas ou em estruturas africanas, enfim. Uma das expressões humanas é aquela que, desde a infância, eu me identifique e, através, talvez, eu me represente melhor do que a fala, embora eu também saiba dominar a linguagem escrita, eu tenho até ensaiado a escrever mesmo. Historicamente, a música tem justamente servido de coadjuvante, de suporte, de parceiro de muitas expressões artísticas. A começar pela ópera, pela poesia cantada, né, no teatro, e avançando, né, no cinema, onde ela é um ingrediente fundamental, e na dança, evidentemente, que se funda na interpretação gestual de ritmos e de sons. Então, essa interação ela está na origem, porque na origem não se imaginava som sem sua correspondência gestual, e ela era ligada ao corpo. E daí que essas problemáticas continuam hoje em dia a ser multi-exploradas através das tecnologias, do vídeo, das ambientações 3D, enfim, e a separar, embora continue a ser necessário, de fato, a aquisição até um certo ponto de um conhecimento especializado, se a pessoa quiser fazer um trabalho aprofundado, é necessário que haja também, creio eu, essa
quebra de, a algum momento, essa quebra de barreira para que todas essas práticas artísticas pudessem melhor interagir e, sobretudo, melhor se aproveitar umas das outras. Né? Se os músicos soubessem mais de danças e os dançarinos mais de música, ambos ficariam melhores.